Oi, tudo bem? Eu sou a Jamilene, pra quem não me conhece. Eu vim trazer uma mensagem, gente, que Deus tem trazido no meu coração. Nesses últimos dias, Deus tem falado comigo algo que virou as chaves na minha mente, assim. Gente, eu tô assim, com meu coração assim, explodindo pra compartilhar isso. Eu tô inquieta, eu preciso compartilhar isso, gente. Porque é uma coisa assim que Deus começou a trazer no meu coração e trazer, e não é só pra mim. Não é uma mensagem que é só pra mim, é uma mensagem que eu preciso compartilhar com as pessoas. Porque quando eu recebi essa mensagem, virou as chaves na minha mente, assim, sabe? E aí depois Deus foi falando cada vez mais sobre esse mesmo assunto. Então, por isso que eu tô aqui, gente, fazendo esse vídeo, pra falar com você que resolveu parar pra ver esse vídeo. Essa mensagem, que eu acredito que é da parte de Deus, completamente. Então vamos lá. Eu sou convertida há 5 anos que eu entreguei minha vida para Jesus e, enfim, tenho crido na palavra de Deus, creio em Jesus, né? E, enfim, como é que eu vou começar a falar, gente? Uns dias atrás, eu tava choramingando com Deus sobre umas situações da minha vida. Tava choramingando com Deus, tava falando, ai Deus, por que que as coisas são assim? Por que que comigo... Por que que ainda não aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? Tava choramingando com Deus. E aí, depois de tanto choramingar, Deus, assim, o Espírito Santo trouxe pro meu entendimento. Ele falou assim pra mim, o porquê que eu tava me preocupando tanto com as coisas dessa terra, com o que não aconteceu, com o que não, sabe, com o que eu vou ter, com o que eu não vou ter. Ele falou pra mim, por que eu tô me preocupando com as coisas dessa terra e não tô me preocupando com a volta de Jesus, e não tô me preocupando em estar como a palavra de Deus diz, né, gente, com as vestes limpas, realmente preparada para quando Jesus voltar, ser preparada para o arrebatamento, gente, porque quem será arrebatado vai ser quem tiver com a vida bem alinhada diante de Deus, entende? Porque mesmo eu sendo cristã e tendo uma vida de ir na igreja, de conhecer a palavra de Deus, eu ainda tenho muitas coisas na minha vida que eu preciso alinhar. Eu ainda tenho muitas questões na minha vida que eu preciso colocar diante de Deus e ter uma mudança. E a minha família sabe disso, sabe perfeitamente disso. Sabe de todas as minhas falhas, de todas as coisas que eu ainda preciso mudar. Então, não é porque eu tô na igreja que eu seja perfeita, que eu não tenha nenhuma questão na minha vida que eu preciso resolver com Deus. Então, Deus falou isso comigo. Deus falou, por que tu tá se preocupando com as coisas dessa terra? Por que tu não tá se preocupando em se preparar para a volta de Jesus? Deus falou isso comigo, gente. E assim, eu não tinha virado essas chaves ainda na minha mente, sabe? Porque realmente a gente pensa muito nas coisas dessa terra. A gente fica pensando nas coisas que a gente vai conquistar, no que vai acontecer na nossa vida. E a gente não pensa que Jesus vai voltar. É um pensamento que a gente não tem. E, enfim, e aí Deus foi me trazendo depois várias confirmações de que Ele realmente estava falando sobre isso comigo. E aí eu tava lendo o Novo Testamento, aí eu já cheguei na parte do Apocalipse. E aí eu li o Apocalipse, né, gente, de uma forma que eu nunca tinha lido antes. E foi, sei lá, como se Deus tivesse... Eu não sei explicar, gente. Eu só sei que quando eu li, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, Deus, tudo isso vai acontecer.
Então, assim, gente, o livro de Apocalipse, ele fala, né, sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre tudo que vai acontecer, gente. E pra quem vai ficar? Porque, gente, quando vai ter um pessoal que vai ser arrebatado. Eu espero estar junto com esse pessoal que vai ser arrebatado. Estou começando a me preparar pra isso, né, gente, pro arrebatamento. Porque pra quem crê na palavra de Deus, essas coisas vão acontecer. Então, assim, eu quero ser arrebatada. Porque o que eu li ali, gente, no livro de Apocalipse, pra quem vai ficar nessa terra, pra quem não aceitou Jesus, pra quem não se consertou com Deus, porque a Bíblia também fala, busque a Deus enquanto se pode achar. Então a gente tem que buscar Deus enquanto a gente pode achar, gente. Enquanto no Brasil ainda tem igrejas abertas. Enquanto a gente ainda tem liberdade de falar de Jesus, de falar de Deus. Porque vai chegar um tempo que a gente não vai ter essa liberdade. Entende? Isso já acontece em alguns países. Em alguns países, a palavra de Deus é proibida. E as pessoas são perseguidas, as pessoas são mortas por falar da palavra de Deus. E, gente, eu entendo que tem muitas pessoas que têm outras formas de fé. Eu sei disso. Tem muita gente que tem outras formas de fé, tem outras religiões. Só que eu creio que Jesus é uma verdade. Por todas as experiências que eu tive na minha vida até aqui, ele mostrou pra mim que ele é real. Então, se Jesus é uma verdade, toda a Bíblia é uma verdade. Toda a Bíblia se torna uma verdade. Então, o que está escrito em Apocalipse, que é algo que vai acontecer no fim dos tempos, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, não é legal, gente, não é bacana. Então, o que eu tenho de mensagem, gente, pra deixar aqui pra vocês, tô bem nervosa, porque eu tô assim, gente, eu vim aqui traçar essa mensagem de uma forma assim, porque Deus ficou trazendo no meu coração assim, ó, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e fala. Então eu tô, tipo assim, entregando de uma forma rápida, sabe? Sem me preparar muito, sem ficar revisando o texto, só vim aqui falar. Então tá meio assim. Mas o que eu li em Apocalipse, gente, do que vai acontecer pra quem ficar nessa terra, pra quem ainda não se consertou com Deus, pra quem ainda não buscou conhecer mais de Jesus, pra quem ainda não consertou sua vida. Porque, sim, gente, a gente tem muita coisa que a gente faz na nossa vida que não agrada a Deus. E não adianta. Não adianta, eu sou assim, eu nasci assim, Deus me ama. Não. Leia a palavra de Deus. Porque quando tu lê a palavra de Deus, tu vai ver o que tá escrito ali. O que tá escrito ali, gente, é que a gente tem que se arrepender, sim, de muitas coisas que a gente faz que não agrada a Deus. Se arrepender é deixar de fazer. Então a gente tem sim que se consertar com Deus, gente. E buscar conhecer mais Ele. Eu, assim, na minha vida cristã, eu tenho conhecido mais de Deus, gente. Não é um peso andar com Deus. Sabe? É maravilhoso. Eu tenho paz, eu vejo Ele fazer muitas coisas na minha vida. E não porque eu mereça, porque eu sou boazinha. Não é por isso. É porque Ele é bom, sabe? Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, sabe? Então, e Ele é nosso Pai, na verdade, né? Então, Ele quer que os filhos dele estejam perto dele, sabe? Ele não quer que os filhos dele ignorem Ele, ou só busquem Ele quando precisa, ou só pense nele numa época de Páscoa ou de Natal, e depois pensam nele na época de Páscoa e na época de Natal, e depois vai fazer um monte de coisa que não agrada a Ele. Sabe, gente? Eu não sou perfeita, gente. Eu tenho um monte de erro, um monte de falha. Mas eu tenho buscado andar conforme a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil. Só que quanto mais tu conhece a Deus, mais tu vê, tu sente leveza, tu sente paz. Já vou terminar o vídeo porque já tá longo. Mas a mensagem que eu quero deixar é: busquem a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode achar, gente. Porque quem ficar nessa terra nos fins dos tempos, eu não sei quando que vai acontecer o fim dos tempos. Eu não sei, gente. Ninguém sabe. Mas a morte é uma coisa que a gente também não sabe quando vai acontecer a nossa morte. Então, quando acontecer a nossa morte, a gente tem que estar preparada também. Porque eu creio numa vida além dessa vida. Então, eu sei que existem dois lugares que a gente pode ir. Ou para perto de Deus, né? Ter uma eternidade com Deus.
de paz, ou ter uma eternidade longe de Deus, num lugar de sofrimento, de dor, de ranger de dentes. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela é curta. E a gente não sabe a hora que Deus vai pedir a nossa vida. A gente não sabe a hora que Deus vai falar, a tua vida acaba aqui, tu vai morrer hoje. E agora? O que tu tem feito? Tu tem se aproximado de mim? Tu tem buscado me conhecer? Ou tu tem só pensado na tua vida, nas tuas coisas, no que te agrada, no que te satisfaz? Tu não tem buscado a Deus? E acha que é apenas, eu conheço Jesus, eu creio nele, mas tu não mudou a tua vida, tu não buscou conhecer a palavra de Deus, e tu continua fazendo coisas que não agrada a ele, sabe? Então não tem como. E pra estar diante de Deus, pra estar em comunhão com Deus, tu precisa buscar uma santidade. E eu não tô falando de ser perfeita, gente, mas tem coisas que nos afastam de Deus, gente, e Deus não tem como lidar com pecados que não dá. A santidade dele aniquila o pecado. Então ele não tem como ter parte contigo se tu continua fazendo um monte de coisa errada na tua vida, gente. E eu tô falando aqui de algo que eu também... Eu não tô falando numa posição de que eu sou santa, que eu sou perfeita. Tô falando numa posição de, né? Todo mundo sabe o que faz a sua vida, né, gente? É só analisar a sua vida, gente. E buscar conhecer mais a Deus. E eu tô falando aqui essa mensagem como alerta. Não era nem... Eu tô aqui botando minha cara a tapa como um alerta. Porque foi o que Deus trouxe no meu coração. E eu entendi que não tem como eu receber essa mensagem e deixar pra mim. Entende? Eu preciso compartilhar essa mensagem. Porque ela é uma mensagem séria. Jesus não morreu só pra mim. Ele morreu pra todos. E a gente precisa conhecer ele. Mas, enfim, falando um monte de coisa. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem, gente, é... Vamos começar a se preparar, gente. Porque a gente não sabe a hora da nossa morte. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. O mundo tá se encaminhando a passos largos para o fim. As coisas estão acontecendo, gente. Às vezes a pessoa que tá fora da igreja, tá vivendo a vida dela, ela não tá ligada nas coisas. Porque eu também, antes eu não fazia parte de igreja, não conhecia Jesus, não conhecia nada da palavra de Deus. E eu vivia totalmente, um dia após o outro, entende? Eu sei como é viver sem conhecer a verdade. Então tu não tá se importando com essas coisas. Mas quando tu tá num ambiente de igreja, tu tá tendo contato com a palavra de Deus, tu vai vendo que as coisas, elas estão acontecendo. Então a gente tem que se preparar, gente. Porque, cara, a Bíblia é muito clara, ela não deixa nada na entrelinhas, ela é clara. Tem aquela passagem ali das virgens prudentes e as imprudentes. Essa palavra, ela é muito mais para pessoas que já estão dentro da igreja. Porque são virgens, né? Virgens quer dizer assim no sentido de já conhecerem o noivo. Mas tem umas que se prepararam e tem outras que não se prepararam. Isso é uma mensagem mais para a igreja. Mas a Bíblia é muito clara, gente. Quem se prepara, quando Jesus voltar, vai entrar na porta. Mas depois que a porta se fechar, gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Na verdade, gente, ali no livro de Apocalipse, para quem não se preparou e vai ficar nessa terra, porque vai ter um pessoal que vai ser arrebatado, quem ficar nessa terra, o vídeo já tá longo, quem ficar nessa terra, gente, vai sofrer coisas terríveis. Coisas terríveis. Coisas terríveis, gente. Quem ficar nessa terra, além dos desastres naturais, a Bíblia fala que o anticristo, ele vai vir sobre essa terra, ele vai atuar nessa terra. Deus vai dar autoridade para esse ser, através da vida de uma pessoa, a gente não sabe quem é o anticristo, mas Deus vai dar autoridade para esse ser tocar na vida das pessoas, dos cristãos, no sentido de tortura, coisas terríveis, gente, para a pessoa negar Jesus. Então quem ficar nessa terra, ou ela vai aceitar o governo da besta e negar Jesus, ou ela vai ser torturada de forma terrível, por meses talvez, porque não pense que vai ser, sei lá, um tiro na tua cabeça e pronto, acabou. Não, vai ser tortura terrível.
Eu imagino, gente, eu fico pensando, porque eu não acho que o inimigo vai querer te matar assim, né? De só um tiro na tua cabeça e acabou. Não, eu acredito que ele vai querer te torturar até não poder mais. Até tu negar Cristo. Então pensa, gente. Sofrer coisas terríveis. Sofrer coisas terríveis. E a Bíblia também fala que a gente vai procurar a morte, não vai achar morte. Então pensa, gente. Pensa no fim dos tempos. Coisas terríveis acontecendo. Tu não ter pra onde correr. Tu ter que negar Jesus. Mas ninguém negue Jesus, né? Mas pensa, tu vai ter que ser torturada até não poder mais pra te negar Jesus. E ninguém vai negar Jesus, né, gente? Então pensa o sofrimento. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é um tempo que a gente... Enquanto a gente tá na Terra, enquanto tá tudo maravilhoso, assim, né? Vamos buscar a Deus, gente. Porque, sério, não é brincadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Deus, ele não é uma historinha. Jesus, ele tem se mostrado tão real pra mim, gente. Tão real pra mim. Sério, não tem como eu dizer, não é real, é uma coisa da minha cabeça. Não, é real. E se tu tem dúvida, coloca a prova. Coloca a prova. Fala, Deus, eu não acredito no Senhor. Começa a se mostrar pra mim, então. Se o Senhor é real, ele vai se mostrar, gente. Eu tenho certeza. Sério, a mensagem que eu quero passar é: busquem a Deus enquanto se pode achar. Não é uma mensagem de, eu sou perfeita e eu tô julgando todo mundo e vocês estão errados. Não é essa a mensagem. A mensagem é: busquem a Deus. A mensagem também foi pra mim. Porque eu ainda tenho coisas que eu preciso me alinhar em Deus. Então, essa é a mensagem, gente. Vamos começar a se preparar, porque a gente não sabe a hora da nossa morte. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, quando vai começar a acontecer as coisas. Quem ficar na Terra vai sofrer muito, gente. Muito. Então, vamos se preparar enquanto é tempo de paz. Paz, entre aspas, né? Mas enquanto a gente pode, sabe? É isso. É isso.